Olá, não sei direito como começar esse vídeo, porque vai ser um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu faço. Não que nesse canal tenha muitos vídeos. Eu queria falar com vocês sobre manutenção da nossa vida, comparação, sobre recomeçar quando a gente acha que tá dando tudo errado. Eu tenho 20 anos agora. Eu acho que eu tô num ponto da minha vida onde tem muitas coisas acontecendo. E a comparação, ela chega no nível onde você simplesmente congela e não sabe o que fazer. Tanto na escola, todo mundo tinha um caminho muito parecido. Tava todo mundo ali estudando, pensando em passar em uma faculdade, todo mundo no mesmo ano, geralmente com rotinas e vivências muito parecidas. A partir do momento que você sai da escola e começa a trilhar o seu próprio caminho e as pessoas que você estudou, que você conheceu ao longo da vida, também entram nessa individualização, e depois você checa, a gente sempre faz isso, para poder ver como a vida delas estão, a comparação é extrema. Porque não tem mais aquela base, aquele pilar onde nivelava todo mundo. Então você fica sempre se perguntando, beleza, mas aquela pessoa já tá tendo esse emprego, ganhando isso, e eu ainda tô, sei lá, tendo esse salário, não tô com perspectivas tão pra frente igual aquela pessoa que tá tendo um relacionamento estável, já tá pensando em casamento. E além de tudo isso, pelo menos das gerações que tiveram acesso à internet desde muito cedo pra frente, tem um agravante muito maior. A gente também se compara com pessoas que a gente não conhece. Tem um vizinho fazendo obra aqui agora. Ele só começou porque eu tô fazendo vídeo. Desculpa, mas tem coisas que a gente não controla. Então, pessoas que estão com muito hype na mídia, influencers, a gente vê o tipo de vida que elas levam, as compras em excesso, o consumismo em excesso, as oportunidades e portas que se abrem em excesso, e vira para nossa própria vida, que é acordar todos os dias cedo e trabalhar, e estudar, em ter metas que são reais e alcançáveis, que não seja, por exemplo, gastar 50 mil numa bolsa, e que se incomoda, sabe? A gente fica, em que ponto eu errei na minha vida? Tinha até uma frase que eu tinha visto, que, nossa, ela doeu no coração. Onde eu li ela, eu acho que foi no Substack. Se eu lembrar do texto, eu coloco os créditos aqui na descrição. Mas é basicamente algo assim. Quando a possibilidade de dar certo tá na palma das suas mãos, essa possibilidade é quase que opressora. Porque é como se tudo fosse muito fácil. Então, por exemplo, você quer ganhar muito dinheiro, você quer ter acesso à vida que aquelas pessoas que você segue e admira levam. Então você precisa colocar a cara a tapa e fazer de tudo para que você possa ganhar engajamento, subir no algoritmo. Então é como se a possibilidade de ter a vida dos nossos sonhos tivesse no nosso controle, vamos assim dizer. Porque a porta de entrada tá ali, a gente vê que tá ali, a gente tem acesso a esse estilo de vida que essas pessoas levam. É nos vendido também a possibilidade de ter algo parecido com aqueles cursos, com aqueles discursos falsos, e a gente não faz nada e se sente na culpa por não estar sendo tão produtivo, por não estar alcançando tantos resultados, por não estar sendo a pessoa que a gente achava que teria que ser. Mas eu acho que nos moldar com base no que é bom para o outro, no que é ser alguém de sucesso para o outro, nos moldes que pertencem primeiramente aos outros, aí já começa o primeiro passo errado. Porque às vezes o que faz sentido pra você não pode fazer pra outra pessoa, entendeu? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Teve uma época da minha vida em que eu meio que desisti de tudo pra poder ser modelo. Então, eu tinha um emprego estável como jovem aprendiz em uma empresa muito boa, e eu tinha possibilidades de ficar lá. Só que naquela época eu estava muito focada no meu sonho, que era me tornar modelo, que era me mudar para São Paulo, construir a carreira em algo que era o meu sonho. E para as pessoas que trabalhavam comigo, aquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo era uma loucura, um risco muito grande que eu estava assumindo, de ir sem perspectiva alguma, porque eu simplesmente podia continuar aqui em Minas Gerais, que é onde eu vivo, ter alguma faculdade como Direito, Administração, manter o meu emprego estável, construir um bom futuro, um futuro de sucesso na visão daquelas pessoas, e continuar vivendo a vida de acordo com o molde que elas fizeram ali o parâmetro.
Mas pra mim aquilo não fazia sentido. Era um plano ótimo? Sim. Tinha uma boa perspectiva? Claro que tinha. Aos olhos das outras pessoas, isso me faria alguém de mais valor? Claro que sim. Sim, mas aquilo não fazia sentido pro meu coração, pra vida que eu queria levar. Não entrava de acordo com o molde que eu tinha feito pra mim. Então, eu tava assumindo um risco grande, mas se eu ficasse também, eu sei que eu viveria uma vida que não alinhava com o que eu desejava. Ia ser uma vida onde eu sempre ia ficar me perguntando, e se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse ficado aqui e eu tivesse ido? Entende? Eu tentei, eu fui, fiz várias loucuras. Não me arrependo, mas mudaria algumas coisas. Então talvez eu me arrependa de algumas. Tema para próximos vídeos. Mas foi muito melhor do que ter ficado e ter seguido o que a maioria falava. E hoje eu vejo isso. Então, por exemplo, na internet, quando a gente tem acesso às pessoas dizendo pra você ter uma certa rotina, viver um certo tipo de vida, então acorde às 4 da manhã, corra, faça seu devocional a tal hora, compre tais livros, consuma tais livros de autoajuda, tenha tal tipo de rotina, tenha tais horários, use tais aplicativos. São ótimos hábitos. Eu não nego isso, eu não falo que você não deve fazer, tá bom? Eu não tô mandando ninguém fazer nada nesse vídeo, eu só tô compartilhando a minha visão. Se fizer sentido pra você, fez. Se não fizer, não fez. Mas, em primeiro lugar, isso faz sentido pra você? Isso se encaixa com a sua rotina, com o que tá dentro do seu possível, com o que você deseja, primeiramente. Talvez correr às 4 da manhã não faça sentido pra você. Não faz sentido pra mim. Tá tudo certo. Então eu vou me comparar, eu vou me achar menos produtiva, eu vou me achar preguiçosa, não tô fazendo por onde, não tô me esforçando o suficiente só porque eu não levo o mesmo padrão de vida, não estou no mesmo molde que aquelas pessoas. E será que elas estão também? Será que elas não estão fazendo isso só pela imagem, só pelo fato de ou fazer isso porque aparentemente eu vou parecer mais valioso? A gente tem que se questionar em relação a tudo. Internet é uma coisa muito tricky, sabe? É muito falsa. Porque a gente... o botão atrapalhando meu vídeo. Mas porque a gente nunca vai saber da realidade daquela pessoa. Nunca, nunca, nunca. Eu uso de exemplo, por exemplo, o tempo em que eu tava como, de novo, modelo em São Paulo. Lá no meu Instagram, eu postava só os melhores momentos. Os momentos em que... Nossa, tem muita moto passando agora. Mas lá eu postava só os melhores momentos. Os momentos em que eu tava trabalhando, os momentos que eu tava indo pra restaurantes, os momentos em que eu tava comendo comida boa, em que eu tava me divertindo, os momentos em que as pessoas olhariam e falariam assim, ela tá alcançando os objetivos dela, ela tá vivendo uma boa vida. Mas ninguém sabia que aquele tava sendo também um dos piores momentos da minha vida. Um dos momentos, assim, de mais trauma, de mais vulnerabilidade. Porque aquilo eu não deixava claro. Obviamente eu não deixava claro. Eu não tô falando que você tem que postar os seus momentos mais vulneráveis, mas que aquilo nunca ia ficar aparente para aquelas pessoas, porque eu não mostrava essa parte, entende? Então na visão delas estava sendo a vida dos sonhos, quando estava sendo um dos meus piores pesadelos. E aquela também não era a minha realidade todos os dias. Não era todo dia que eu conseguia trabalho, nem toda semana. Não era todo dia em que eu ia e fazia as coisas que eu tava postando. Então, internet é uma coisa complicada. Muito complicada. Antes de se comparar com qualquer pessoa, a gente tem que entender que aquilo é um recorte. E que aquele recorte talvez nem faça sentido pra nossa meta, pra nossa vida, pro tipo de futuro que a gente quer. Então, quantas vezes eu vejo, sei lá, tal pessoa falando, eu vou fazer tal faculdade, que eu nem quero, mas que eu vou porque tal pessoa tá fazendo e ela deu muito certo com isso e ela tá conseguindo tirar muito dinheiro, ou vou continuar nesse emprego porque todo mundo tá dizendo que eu preciso quando o meu sonho é outro. Acredito que se você tem a possibilidade de mudar, de seguir o seu sonho, mas não faz porque você sente que não vai ter a validação externa, o selo de validação alheia aqui no meio da sua testa. Eu não sei, eu fico com medo de quando ficar mais velha, olhar pra trás e pensar, poxa, mas eu fiz tudo que eu fiz só porque eu queria um sim das outras pessoas, só porque eu queria aquele sorrisinho de aprovação e falar assim, você agora tá sendo uma boa menina, você tá sendo madura o suficiente, você tá levando o tipo de vida que todo mundo diria, nossa,
ela foi longe. Longe pra quem? Pra você? Porque, tecnicamente, quem tem que dar o selinho de aprovação sou eu, é a minha vida. Por isso que até o ato de se comparar não faz muito sentido quando a gente tem esse pensamento, porque o que é bom pro outro necessariamente não é bom pra você, o que se encaixa no padrão de vida do outro necessariamente não vai se encaixar no seu. E as oportunidades que o outro tem acesso necessariamente não são as oportunidades que você vai ter acesso. Porque nem tudo é questão de mérito, nem tudo é questão de, igual aquelas pessoas que pregam na internet, que você vai conseguir tudo pelo seu esforço. Você pode se esforçar muito, mas se as portas certas não se abrirem pra você, desculpa. Esse vídeo tá um pouco mais negativo do que eu imaginava que seria. Desculpa. Mas é porque eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Eu tive que voltar com o meu Instagram. Talvez seja por isso que eu esteja nessa flexível em relação a isso. Eu fiquei, acho que uns 5 meses com o Instagram, TikTok desinstalado. Acho que TikTok foi menos tempo. E agora eu tive que voltar, porque eu decidi voltar a modelar aqui em Minas Gerais aos poucos. Tô indo um passinho de cada vez. E pra isso eu precisei reativar novamente as minhas redes sociais. E daí ser bombardeada de novo com aquele monte de conteúdo, com todas aquelas pessoas, com todas as pessoas que eu também já conheci, alcançando tudo aquilo que um dia eu desejei tanto pra mim mesma, e colocando essa posição de ficar me questionando, será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu tô sendo boa o suficiente? Será que eu não tô deixando alguma coisa passar? Será que essa é realmente a vida que eu quero levar? Mas aí eu tenho que lembrar a mim mesma que aquilo é um recorte e me relembrar de que aquilo talvez não seja verdade, como o que eu postava na maior parte das vezes também era só um recorte e não era a minha vida inteira, e de que o que tá fazendo sentido pro outro e o que tá funcionando pro outro necessariamente não vai funcionar e nem vai fazer sentido pra você, entende? Porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, sentimentos e maturidades diferentes também. E é difícil de engolir isso. É muito difícil. Porque racionalizar uma coisa, eu acho que é a parte mais fácil. Mas você entender isso e colocar no seu inconsciente de que essa é a verdade, é horrível. É muito difícil. Mas pra poder até encerrar esse vídeo de uma maneira menos negativa, seria... se afaste um pouquinho das redes sociais. Acho que os momentos que eu me senti mais suficiente, por assim dizer, foi quando eu não tava tendo acesso a esses tipos de conteúdo, que por mais que sejam inspiradores, engatilhavam aquela questão de sempre me colocar numa posição de produtividade tóxica, de achar que eu nunca tô fazendo o suficiente e de que eu nunca vou alcançar aquele patamar e de que nunca nada tá bom. Eu acho que o problema é quando a gente para de valorizar o que a gente tem e começa só a focar no que a gente não tem. Então, esse é o meu conselho final. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. E é isso. Talvez eu traga mais vídeos nesse molde, ou não. Eu tenho que atualizar mais esse canal, mas por enquanto é isso. E um beijo.